Mas quando será que surgiu a psicologia perinatal? Muitas pessoas, quando descobrem essa área, querem também entender quando foi que surgiu, porque acabaram de descobrir essa área e parece que ninguém sabe que essa área existe. Fica comigo então aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir quando foi que surgiu a área da psicologia perinatal. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Rafaela Schiava, eu sou psicóloga perinatal com PhD, pós-doutorado, autora de vários trabalhos sobre saúde mental materna publicados em vários periódicos científicos e autora também de instrumentos que psicólogos perinatais podem utilizar, aprovado pela SATEPSI. E aqui nesse espaço eu ensino psicólogos a terem maior domínio teórico e técnico sobre a área da psicologia perinatal. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho quando foi que surgiu, né, essa história de psicologia perinatal, porque muitos de nós não escutamos nunca jamais falar sobre essa área em nenhuma aula da graduação. Muita gente passou pela graduação e está ainda passando pela graduação sem ter ouvido falar nessa área. Será que ela é nova? Será que ela é recente? Será que ela já é mais velha? Então vamos lá que eu vou te contar. Olha só, essa é uma área que existe já há algumas décadas. Para ser mais exata, aqui no Brasil ela começou no final da década de 70, há mais de 40 anos atrás, tá? Uma psicóloga, ela foi fazer o seu mestrado e ela foi estudar a psicologia da gestação, parto e pós-parto. E ela publicou, inclusive, a sua dissertação no formato de um livro aqui no Brasil, que é, então, o nosso primeiro material publicado nessa área. Então, perceba que não se chamava psicologia perinatal, mas sim psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Nessa mesma época, outros pesquisadores da psicologia também estavam estudando e publicando materiais, principalmente livros sobre psicologia da gestação, parto e puerpério em vários outros países também, tá? Tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola, certo? Então, aproximadamente na década de 70 é que, de fato, os psicólogos começam a olhar para essa área. Tá? Já por volta da década de 80, aqui no Brasil, uma outra psicóloga começou também a estudar mais a fundo essa área da psicologia da gravidez, parto e pós-parto, e ela até sugeriu um nome, que é o nome de psicologia obstétrica. Este nome, psicologia obstétrica, muitos psicólogos utilizam até hoje. Um dos principais nomes aí para eventos científicos na área ainda recebe o nome né, de psicologia obstétrica. Então, assim, a gente tem muitos psicólogos que se denominam psicólogos obstétricos. Mas tem diferença, Rafa, entre psicólogo obstétrico e psicólogo perinatal? Não tem. É só o nome, tá certo? Lá na década de 70, as pessoas chamavam de psicologia da gravidez, parto e pós-parto. Já na década de 80, foi sugerido esse nome e esse nome realmente pegou também, psicologia obstétrica. Já na década de 90, alguns profissionais estavam chamando essa área de psicologia do ciclo gravídico puerperal, nome mais complicado, ciclo gravídico puerperal, mas alguns cursos foram ministrados aí na década de 90 também utilizando esse nome. E aí, entre 90 e os anos 2000, também começaram a chamar essa área de psicologia da maternidade. Mas a maternidade, ela tem duração, né, enquanto essa mãe estiver viva. Então, ela pode ser avó e continua sendo mãe, não é verdade? Então, a psicologia da maternidade, apesar de ser um nome também forte, que muitas pessoas às vezes procuram até no Google por psicologia da maternidade, tem muita coisa englobada aí. E quando a gente está falando de psicologia obstétrica, de psicologia da gravidez, parto e puerpério, nós estamos falando de um momento dessa maternidade, que é esse período de transição para a maternidade, né? Esse momento inicial, né? Que a gente está falando aí de planejamento, de gravidez, de parto e realmente pós-parto. E o pós-parto, gente, ele tem uma data também para a gente considerar pós-parto, que vai até mais ou menos 2 anos do pós-parto. Então, quer dizer, essa mulher, ela pare e cerca de 2 anos depois, né? Ela continua apresentando várias situações emocionais aí que a gente vai considerar que são emoções vivenciadas do pós-parto. Ou seja, o psicólogo que vai trabalhar com essa área, ele tem que entender de várias coisas que vão acontecer aí nos próximos 2 anos do pós-parto, pelo menos, tá?
que também é chamado de puerpério. Mas o puerpério, se a gente for ver direitinho aí, ele vai ser um período mais curto, tá? O puerpério é o período de reorganização do corpo da mulher após o nascimento do bebê. Então, ela precisa voltar com o seu corpo ao estado pré-gravídico, ou seja, ela tem que ovular e menstruar novamente, né, de forma regular. E aí, então, essa mulher sai do puerpério. Só que a gente vai continuar trabalhando com essa mulher, porque a gente não está olhando para a reorganização do corpo dela, mas a gente está olhando para a reorganização psíquica dela. E, obviamente, que essa mulher não vai voltar a um estado pré-gravídico no seu psiquismo, porque houve aí desenvolvimento humano, houve aprendizagem, tá certo? Então, é uma reorganização, uma adaptação a essa nova situação da maternidade. Então, a gente tem aí, né, na década de 70, a psicologia da gravidez, parto e puerpério, na década de 80, a psicologia obstétrica, que mantém até hoje esse nome muito forte, psicologia do ciclo gravídico puerperal, psicologia da maternidade. E por volta do ano de 2007 é que o termo psicologia perinatal passa a ganhar força no Brasil. Tá? Esse termo, psicologia perinatal, já estava sendo utilizado desde a década de 80, tá certo? Então, às vezes, se você ficar curioso e quiser pesquisar artigos científicos que carregam no seu título a palavra psicologia perinatal, então você procura em inglês, inclusive, não em português, você vai encontrar material, tá? Já em inglês, utilizando o termo psicologia perinatal, desde a década de 80. Então, desde muito antes do ano de 2007, fora do Brasil, essa área já era chamada de psicologia perinatal. No entanto, no Brasil, só por volta do ano de 2007, que de fato, uma psicóloga, psicanalista, ela começa a oferecer cursos, tá? Formar os primeiros psicólogos perinatais do Brasil. E esse nome, ele foi mais aceito, digamos assim, em relação aos outros termos. Não só dentro do Brasil, como fora do Brasil também. E aí acontece que é apenas uma questão de escolha do profissional, como que ele quer dizer que ele é cara que ele trabalha. Ele pode dizer, eu sou psicóloga da gravidez, parto e pós-parto. Ou pode dizer, sou psicóloga perinatal. Tá? Nós estamos falando de uma mesma atuação profissional. Psicólogo da gravidez, parto e pós-parto, psicólogo obstétrico, psicólogo perinatal precisa ter o mesmo conhecimento. Então, são só formas diferentes de falar da mesma coisa, utilizar o mesmo nome. Rafa, mas se desde a década de 70, né, já existe essa área, por que a gente não viu nada na faculdade sobre isso? Porque continua sendo um ponto cego. Tá? Para muitos profissionais, inclusive para os professores acadêmicos. Eles ainda não sabem que essa área existe. Quando a gente vai estudar lá a psicologia do desenvolvimento humano, aqueles livros que a gente deve ler, tem gente que lê Ellen Bee, tem gente que lê Papalha, né? Então, aqueles livros, eles passam muito rápido, muito batido, muito superficialmente por este período de gestação, parto e pós-parto. Então, agora que eles estão começando a saber, agora que estão começando a descobrir, mas ainda está muito a passos lentos, tá? A maioria dos professores ainda não sabem sobre isso e por isso que a gente não aprende na faculdade. Por quê? A gente aprende na faculdade quando a gente descobre a importância daquela área. E as pessoas até o ano de 2018, pouco tempo atrás, não conheciam essa área, não faziam nem ideia sobre essa área. Tá? Então, aí fica difícil, é só quem realmente vai ter acesso a um livro, que vai ter acesso a essa informação. Como a maioria não tem, então fica difícil do professor receber um anjo no sonho dele, né? E falar, eu preciso ensinar psicologia perinatal. Esse anjo não vai aparecer no sonho dele. Mas esse anjo, ai meu Deus, aconteceu lá no ano de 2018 e foi para as redes sociais avisar os psicólogos que existem essa área. É uma brincadeira, mas como a gente não vai receber esse anjo que vai ter essa revelação
pra gente, alguém teria que fazer isso. Eu, no ano de 2018, construí a principal rede social existente hoje no Brasil e no mundo, chamado Mater Online. Então, eu ensino psicologia perinatal para psicólogos e outros profissionais pelas redes sociais desde o ano de 2018. Então, por isso que somente depois do ano de 2018 é que começou a aumentar o número de psicólogos perinatais no Brasil e também começou a aumentar o número de publicações científicas utilizando o termo psicologia perinatal no Brasil. Faz o desafio aí, entra nas bases de pesquisa de artigos científicos e procura artigos com o termo psicologia perinatal para você ver se você vai encontrar algum antes do ano de 2018. E veja a quantidade que você vai encontrar depois do ano de 2018. Não é coincidência, gente, tá? O Mater Online, ele realmente está transformando a história da psicologia perinatal no Brasil. Rafael Schiavo, eu estou transformando, junto com o Mater Online, que é a minha empresa, a minha instituição, a realidade da psicologia perinatal no Brasil. E é por isso, provavelmente, que você ouviu falar em psicologia perinatal e hoje está aqui assistindo esse vídeo. Provavelmente porque alguém do seu meio ou te falou que existe essa área de psicologia perinatal porque chegou para ela alguma informação a partir de mim ou do Mater Online, ou você mesmo foi pesquisar algo e acabou caindo aqui no Instituto Mater Online. Muitas pessoas começam com desejo de atender gestantes, atender mulher no parto, no pós-parto, sem saber o nome. Então, eles ficam lá, às vezes, na internet procurando. Que nome será que é? Será que existe isso? Será que não existe isso? Será que psicólogos podem atender nesses casos? Será que não pode? Então, começa a pesquisar, né? E acabam se deparando aqui com a nossa instituição. Então, por isso que somente agora os professores universitários estão descobrindo que essa área existe. Aqui dentro do Instituto Mater Online, a gente tem muitos professores universitários que fazem matrícula para aprender essa área, para poder levar isso para a sua faculdade, tá? Eu tenho vários professores de psicologia do desenvolvimento matriculados aqui no nosso curso. Eu tenho vários coordenadores de curso de psicologia matriculados em nosso curso, porque eles começaram a perceber, através dos nossos workshops, das nossas lives, né, de vários tipos de informação que a gente oferece, o quanto essa área é importante e necessária ser ensinada na graduação. Inclusive, agora, no ano de 2023, eu recebi alguns relatos, né, de universidades que colocaram na sua grade a disciplina de psicologia perinatal ou estão já começando a preparar a grade para inserir essa disciplina, mas só agora depois do ano de 2023. Exatamente porque não existe o anjo que apareceu, né? E revelou algo para os professores, mas existe o Instituto Mater Online que está crescendo, avançando e mostrando que essa área existe para vários professores e outros pesquisadores aí que ensinam pessoas na graduação. Tá? Então, por isso que agora sim que você está descobrindo essa área, por isso que agora sim essa área começou a ganhar, né, mais profissionais. Mas até 2018, o número era muito baixo. A gente devia ter, talvez, uns 100 psicólogos perinatais no Brasil. Hoje, a gente já tem cerca de 2.000 a 2.500. Aumentou bem o número. Obviamente que não é todos eles que foram formados aqui pelo Instituto Mater Online, porque outras pessoas começaram a oferecer também informações a respeito desta área. Mas nós continuamos sendo, né, o número 1 aí. Então, se você quer aprender psicologia perinatal como uma instituição de nome, de qualidade, de respeito ao aluno, nós estamos de braços abertos aqui para poder receber você, tá? Aqui neste canal eu ensino psicologia perinatal o tempo todo, então você tem a oportunidade de receber vários conteúdos gratuitos aqui também para você ir olhando para essa área e descobrindo se realmente é o que você gostaria de trabalhar, gostaria de atuar. Mas eu acredito que sim, porque você já ficou curioso o suficiente para pesquisar aqui, né, a respeito de quando começou essa área, desde quando essa área existe no Brasil. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já faz a sua inscrição para que você possa receber informações sempre que a gente postar conteúdos. Mas para isso, não esqueça de ativar o sininho aqui, tá? Para que você possa ser notificada sempre que um novo conteúdo for ao ar. Toda semana tem conteúdo de psicologia perinatal aqui para você, ok? Então é isso aí, pessoal.
Beijo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.